Olá a todos que nos acompanham através do canal TV CECAL e dos demais canais parceiros nesse projeto A Vida através dos Poemas. E hoje nós vamos conversar sobre a gratidão. E a gratidão tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio, porque ser ou não ser grato perante a vida, perante o outro, perante nós mesmos e principalmente perante Deus, é uma escolha. Nós, durante a nossa existência na carne, passamos por muitos desafios que a vida nos traz. E muitas vezes, na hora que esses desafios acontecem, nós temos várias opções de como agir, como pensar, como sentir, ou seja, como se portar diante daquele desafio para vencê-lo, por exemplo, para atravessar aquele desafio. E muitas vezes nos deixamos levar pelos lamentos, lamentando aquela ocorrência que nos passa como negativa, reclamando da vida, muitas vezes dentro do lar, quando ainda convivemos com os nossos irmãos, com os nossos pais, somos aquela pessoa rebelde, aquela pessoa exigente e muitas vezes amarga. E sem perceber ou sem se importar, começamos a machucar as pessoas a quem deveríamos amar, ou a quem deveríamos expressar o nosso amor. E culminamos caindo no desamor, caindo na rebeldia, caindo no desalento, caindo neste amargor. E chega um momento da maturidade espiritual, em que a gente passa a refletir, passa a olhar para trás e verificar tudo o que nós fizemos, as escolhas, as opções que nós fizemos na nossa vida e começa a nos bater o arrependimento. E a gente começa a sentir uma vontade de voltar atrás e começa a dizer aquela bendita frase que a gente ouve tanto: se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria diferente. Só que o tempo não volta. O tempo passou, as escolhas foram feitas, as feridas foram abertas, mas essa vontade de voltar no tempo é muito grande. E a gente começa a pensar: hoje eu valorizaria mais os meus pais, eu valorizaria mais os meus irmãos, eu agradeceria com um sorriso a minha mãe, a cada ato gentil, amoroso do dia a dia no lar que ela fazia por nós. Hoje eu seria menos exigente se eu pudesse voltar no tempo. Reclamaria menos se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu sorriria mais. E eu tenho certeza, se eu tivesse decidido diferente, hoje eu seria mais feliz. A minha alma estaria mais plena de boas colheitas. O meu sentimento de gratidão pela vida, pelo lar, pelas pessoas, pela natureza, faria com que hoje eu não tivesse tanto amargor dentro de mim. Amargor que eu mesma escolhi. E é sobre isso que fala esse poema Eu Quero Voltar no Tempo. Vamos a ele. Eu quero uma nova chance, voltar no tempo, ao ninho silencioso, ventre divino, deixar ali os meus medos e os meus lamentos e refazer meu caminho em só sorriso. E quando de novo ao colo da mãe querida e à praça da infância que tanto me embalou, sentir o esplendor de cada pulsar da vida, gravando na alma somente expressões de amor.
No antigo passado quero largar o lixo das fétidas ilusões que me trazem dor. Que o lixo adube jardins no antigo abismo e flores perfumem luz no meu desamor. E nesse florir de luz, nesse recomeço, quando me chegarem os anos da tentação, chamando-me à rebeldia e ao desalento, irei com todas as forças gritar que não. E assim me resgatarei na autenticidade. Sim, sim e não, não serão meus novos dizeres. Liberta eu viverei só minhas verdades, sem medo ou aceitação de outros quereres. E enfim marcharei de novo sem pesos mortos, chegando ao meu novo hoje bem mais feliz, sem mais precisar sofrer por meus feitos tortos, nem mais me arrepender pelo que não fiz. Na questão 487 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos Iluminados colocam que o egoísmo e a dureza dos nossos corações são a origem do qual decorrem todos os outros males. Mas esses males são escolha de nós mesmos, conforme a questão 121, quando Kardec pergunta por que alguns espíritos escolhem o caminho do bem e outros o caminho do mal, os espíritos respondem a Kardec: não têm eles o livre-arbítrio? Veja bem, não têm esses espíritos o livre-arbítrio? E explica: Deus não criou maus ou bons, criou a todos simples e ignorantes, tendo aptidão para o bem ou para o mal, dependendo da sua própria escolha. Ou seja, toda vez que nós nos equivocarmos, ferirmos, nos permitirmos ferir alguém, a escolha foi nossa. Nós tínhamos sim opção de escolher diferente. E pela lei de evolução, quando nos equivocamos com essas escolhas, a própria vida, através da misericórdia divina, nos traz novas oportunidades de retificar, de corrigir este erro. O poema que nós escutamos fala de um desejo, de uma ânsia de uma determinada pessoa poder voltar no tempo para corrigir os seus equívocos perante a vida. Mas na nossa vida real, essa correção, essa retificação pode ser feita em 2 momentos, didaticamente falando. Primeiro, na nossa própria existência. Se nós, na maturidade, começamos a nos arrepender e, se for possível, se houver condições, vamos pedir perdão, vamos corrigir o mal feito quando for possível. Mas se não for possível essa correção nessa existência, que tenhamos paz, porque a vida nos trará em novas existências a oportunidade do recomeço, para que a gente possa escolher diferente, desenvolver os sentimentos nobres, principalmente o sentimento de gratidão, do qual surgem muitos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 7, nos coloca que à medida que nós avançamos na vida espiritual, nós começamos a amadurecer. Nós, espíritos imortais, passamos a amadurecer e começamos a nos despojar, a nos libertar desses sentimentos negativos, dessas imperfeições, dessa maneira equivocada de agir e de ver a vida. Passamos a ser mais gratos ao invés de ser mais exigentes. Passamos a aceitar mais as ocorrências ao invés de ser tão rebeldes diante da vida, por exemplo. E que esses pensamentos que hoje nós ainda temos, esses pensamentos equivocados, eles ainda resultam da imperfeição da alma. Mas se nós alimentarmos em nós o desejo realmente de nos modificarmos, mesmo que nós tenhamos esse mau pensamento,
intenção, essa intenção negativa de agir ainda da maneira equivocada, nós já teremos força para repelir isso com energia. É nosso dever, diante da vida, não ameaçar a felicidade e não ameaçar a tranquilidade do nosso próximo. Então, cada vez na nossa vida, diante dos nossos familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, na sociedade, em que nós, de alguma maneira, ameaçamos a felicidade de alguém, ameaçamos a tranquilidade de alguém, nós estamos deixando de agir da maneira correta, deixando de cumprir com o nosso dever. A rebeldia, o amargor, o descaso, o mau humor, o egoísmo não podem mais ter morada em nossos corações. Nós já conhecemos demais. Está na hora de nós termos força, além das nossas forças, para não nos deixar ceder por esse passado que ainda teima em permanecer em nós. É hora de nós cultivarmos em nós a gratidão, a benevolência, a alegria, a fraternidade. Esses valores que nos parecem tão complexos, mas que nos fazem tanto bem. É hora de nós aprendermos a nos admirar e cultivarmos em nós motivos para isso. Não, nós não vamos poder voltar no tempo. Mas o tempo vai trazer a nós as mesmas situações. E quando as oportunidades surgirem, daqui a um minuto, um dia, um ano, um século, que nós lembremos que é a nossa vez de agir diferente. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 6, intitulado Agradecimento, nos traz uma mensagem linda e nós vamos passar para vocês algum trecho para que possamos encerrar com essa reflexão. Não te impeças a emoção do reconhecimento, a exteriorização dos sentimentos de gratidão, uma palavra de bondade ou uma simples frase, porém imantada pela unção da sinceridade, estimula e agradece quem a recebe. Agradece desse modo as coisas que te cheguem, como sejam e de que se constituam, favores divinos objetivam a tua felicidade. Se defrontas problemas, agradece a oportunidade. Desafio para a luta pela paz. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Se despertas da enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificador. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo. Se colhes alegria e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. O espinho, o pedregulho, chamam a atenção do viandante para o solo onde transita. O aguilhão impede a rota correta. O testemunho de qualquer condição revela as qualidades íntimas. Gratidão é sentimento nobre, cultiva-o para o próprio bem. O sol aquece, a noite tranquiliza, a chuva alimenta, o adubo fertiliza, a poda revigora. Tudo são bênçãos na vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fruis e esparze gratidão onde estejas. Com quem te encontres, diante de tudo que recebas ou que te aconteça. Que o bom Deus, que o nosso bom irmão Jesus abençoe a todos nós. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.